De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 73 mil novos casos foram registrados neste ano. O impacto na vida de milhares de pessoas, mas em especial mulheres, onde a doença tem um nível mais incidente. A conversa de conscientização de hoje é com a jornalista Vanessa Faro. Vanessa, muito obrigado por ter aceitado participar. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui passando esse recado tão importante. Bom, a gente vai falar então sobre câncer de mama, aproveitando o embalo do Outubro Rosa. E para começar, eu queria dividir a primeira pergunta em duas partes. Eu quero saber o que era o câncer de mama para você antes do diagnóstico e o que ele se tornou depois. A minha mãe faleceu de câncer de mama. Então, para mim, a palavra câncer sempre foi muito pesada e tinha um significado de morte muito pesado, porque a minha mãe, quando realmente veio o diagnóstico, foi em 2008 e ela faleceu dia 16 de julho de 2010. Então, é claro que a gente teve todo aquele sofrimento, a minha mãe passou por quimioterapia, por radioterapia, por mastectomia da mama esquerda, ela passou e foi bem complicada o tratamento dela. E o câncer de mama que ela teve é chamado de doença de Paget, né? Que é o que começa no bico do seio, coçando. No começo ela achou que fosse um problema dermatológico, uma alergia, e começou a passar pomada achando que aquilo era uma alergia, mas na verdade já era um indício de que o câncer estava ali. Então, para mim, tinha significado de morte. E aí, quando eu fui diagnosticada, 10 anos depois da minha mãe, dia 19 de julho de 2020, fazendo um autoexame e descobri o nódulo, eu resolvi mudar um pouco o significado dessa palavra, porque antigamente as pessoas nem falavam a palavra câncer, né? Eu me lembro que a minha avó falava aquela doença, que a gente não podia comentar a respeito. Eu até brinco muito em palestra que eu dou, que é tipo Lord Voldemort do Harry Potter, entendeu? Aquele que você não pode pronunciar o nome. Mas o câncer não pega no ar, não pega tocando, não é nada disso, gente. Na verdade, as células acabam se produzindo descontroladamente. Então, eu resolvi ressignificar a palavra câncer para transformação. É isso que significa para mim. É bom ressaltar que existem diferentes tipos de câncer de mama, Sim, que também demandam diferentes tratamentos. Como foi o seu processo? O meu câncer é diferente do tipo da minha mãe. O nódulo já estava grande. O meu mastologista, inclusive, ele alerta muito, que a gente fala muito sobre a questão do Outubro Rosa, sobre a campanha de prevenção com autoexame. Mas meu mastologista, ele fala que, na verdade, a gente tem que estar falando sobre Outubro Rosa, que, na verdade, não é só em outubro, é o ano inteiro, porque o câncer não espera, não escolhe mês, não escolhe sexo, não escolhe idade. E você, na verdade, você tem que... Ele fala que a gente tem que ir no médico, fazer os exames, mamografia, ultrassonografia, de acordo com o que o seu médico mandar. Porque quando eu descobri no autoexame, meu nódulo já estava grande, já estava com 6 centímetros. Então, eu tive que fazer mastectomia total, quer dizer, bilateral, da mama esquerda. Eu faço tratamento de hormonioterapia, para deixar bem claro, gente, é o contrário de terapia hormonal, o meu é o oposto, porque o estrógeno e a progesterona, eles se alimentam do meu tipo de câncer, entendeu? Então, eu tenho que, eles são alimentos para o meu câncer, na verdade. Então, eu tenho que eliminar o estrógeno e a progesterona. Então, eu não estava na menopausa ainda, eu estava na pré-menopausa. Então, eu tive que induzir a minha menopausa para o tratamento. Bom, a Vanessa, ela administra hoje o perfil Patricinha Casca Grossa nas redes sociais, onde ela mostra todo esse processo de tratamento e de recuperação também. De onde que surgiu a ideia de criar esse perfil? Foi o seguinte, eu ganhei esse apelido na canoagem, tem até uma tatuagem de canoagem com a flor de lótus. Eu ganhei durante um desafio, antes de saber que estava com câncer, um desafio que eu fiz, eu faço parte das 12 primeiras mulheres que remaram até a Laje de Santos, numa equipe só de mulher. São 47 quilômetros de Santos até a Laje de Santos. E aí, durante os treinos, o meu técnico na época brincou comigo, falou assim, nossa, mas você me enganou. Eu falei, como assim? Você rema muito. Eu falei, mas
não é pra remar? Ele falou assim, mas é que você tem cara de patricinha. Eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Aí as meninas que estavam comigo, aí eles disseram, não, patricinha só se for casca grossa, no sentido de ser forte, de remar bastante. E aí, quando eu descobri o câncer, eu resolvi mostrar que existem os dois lados da vida. Então, aí, eu peguei esse apelido que eu não gostava e transformei numa maneira divertida dentro, né, da possibilidade, de uma maneira lúdica também, de uma maneira mais... Porque a gente fala câncer, a gente fica muito deprimida. Então, não, eu resolvi mostrar um outro lado da história, que aí eu criei o Patricinha Casca Grossa, que eu brinco com a doçura de uma pate e casca grossa para matar o câncer à porrada. É assim. E você recebe muito feedback nesse perfil? Recebo muito feedback de mulheres que estão passando pela mesma coisa, ou de mulheres que estão com medo, estão desconfiadas que estão doentes e têm medo de fazer a mamografia. É incrível isso, mas tem mulher que está com medo de estar doente e aí ela não quer receber a notícia de que está doente. Então, é uma coisa que eu sempre falo, gente, faça mamografia. O câncer dói muito mais do que a mamografia, é só um incômodo. E se você descobre no começo o câncer de mama, você tem 90% de chance de cura. Olha eu aqui, eu descobri em 2020 e continuo aqui, gente, batalhando, lutando em tratamento, né? E pretendo viver muito mais. Então, assim, e tem muito feedback de família também. Assim, de filho, de filha, que não sabia como a mãe poderia estar se sentindo. Porque às vezes eu falo, entendeu? Olha, que toda a família fica doente, né? Não é só o paciente com câncer, a família toda fica doente, com tristeza, depressão, enfim. Então, eu falo muito sobre isso. Então, as pessoas acabam se identificando. Para encerrar, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que acreditam estar diagnosticados, que fizeram o autoexame, sentiram algo diferente, pretendem fazer a mamografia para conferir se é isso mesmo. Que mensagem você deixa para essas pessoas e também para as pessoas que estão diagnosticadas, mas que estão com medo de... Sim, de enfrentar isso de tudo, enfrentar né? isso. Porque é uma barra, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa é em morte. Mas, gente, a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de viver. A gente tem que aproveitar aqui e agora. Tem que viver esse momento. Futuro, a Deus pertence, é um mistério, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o presente é uma dádiva, eu sempre falo isso, aproveite. Porque, de repente, a pessoa foi diagnosticada com câncer e nem vai morrer com isso, vai morrer de outra coisa. Então, quer dizer, não tenha medo. Se você está desconfiada, nem que não esteja desconfiada, faça os seus exames. Vá no ginecologista, é o primeiro médico que você tem que ir. Vá no ginecologista, né? Questão para ele pedir os exames de mamografia, ultrassonografia. A gente também tem que falar do câncer do colo de útero também, que mata e aí sendo tratado tá tudo bem. Então a gente tem que estar sempre procurando o médico e não tenha medo da mamografia, não dói, entendeu? Ela puxa, mas depois passa. E é importante isso, se você foi diagnosticado com câncer, a vida não acabou. Pensa, como eu falei no começo, é uma transformação, porque você acaba se transformando nessa história inteira. E você vai ver que você vai descobrir uma força interna quando você menos esperar. E isso vai fazer toda a diferença. Não desista de viver. É isso. Vanessa, muito obrigado por essa mensagem. Eu que agradeço. A gente está muito feliz por ter você aqui contando essa história de superação que é necessária. A gente tem a campanha de conscientização agora em outubro, mas é sempre bom estar atento aos sinais, procurar um médico nesses casos. Então, muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente. Eu que agradeço e só não esquecendo, a gente já vai começar daqui a pouco, novembro, tem o câncer de próstata. Os homens fogem dos exames, mas tem que fazer também. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui no Espaço Unisanta com vocês. Parabéns pelo programa. Obrigado. Bom, é importante ressaltar que o câncer de mama também pode acometer homens e apesar de um nível de incidência ser maior em pessoas a partir de 50 anos, aqueles mais jovens também têm chance de desenvolver. Então esteja atento aos sinais do corpo, procure um médico e, claro, o quanto antes melhor. Fefe, é com você.